Bom, então iniciou a gravação. Vocês estão conseguindo ver aqui o slide? Sim, professor. Sim, né? Galera, aí eu já começo a falar para vocês, já começo a perguntar, o que é matéria orgânica? Alguém sabe me responder? Algo orgânico. O nome é tão, acho que é tão simples de se falar que fica até difícil responder a pergunta. Nossa, bem isso, né? É um nome tão simples, matéria orgânica. Se todo mundo fala assim, matéria orgânica, todo mundo vem alguma coisa na cabeça, né? Aí a gente pergunta assim, mas o que é a matéria orgânica? Defina a matéria orgânica. Lembra da definição de solos? Solo, se alguém falar assim, o solo, todo mundo vai ver, sabe o que é, mas aí a gente pega assim, tá, mas defina para mim o que é solo. Já é mais difícil, né? E aí, galera, o que seria? Algo orgânico, né? Como o nome já diz, né? Ele não vai ser mineral, ele vai ser orgânico. Mas Seria toda a matéria morta? Toda matéria morta presente no solo. Boa. Capaz de reter nutrientes. Capaz de reter nutriente. Mas seria capaz apenas de reter nutriente ou ela seria capaz também de fornecer esse nutriente? Disponibilizar nutriente também. Poderia fornecer, né? Poderia disponibilizar. Qual seria a diferença de disponibilizar nutriente e fornecer nutriente? Existe diferença? Eu acho que as duas palavras são meio que sinônimos. Disponibilizar e fornecer. E fornecer. Tem Então, o sentido que o nutriente está disposto no solo, né? Tem alguns que estão fixados, outros... Acho que tem a ver com o meio, né? Dependendo do que você vai utilizar. Boa. Vamos imaginar. A matéria orgânica, ela tem cargas? Tem. Sim. Tem. Ela tem cargas. E aí tem o nutriente ali passeando de bobeira pela solução do solo, a matéria orgânica vai fazer o que com esse nutriente? Reter. Vai reter. Esse nutriente, ele está fazendo parte dessa matéria orgânica? Da composição química? Não. Não. Então, essa matéria orgânica, com esse nutriente, ele vai fazer o quê? Como é que é? Disponibilizar. Ele vai disponibilizar. Então, a matéria orgânica ela vai estar com uma ligação com esse nutriente e vai ter a disponibilidade desse nutriente. Agora, se eu tiver uma matéria orgânica em processo de decomposição, o que vai acontecer? Eu tenho nutriente na composição química dessa matéria orgânica? Sim. E aí, no processo Aí de ela vai fornecer. eu tenho uma liberação. Tá vendo como os termos eles podem ser utilizados para a mesma coisa, mas com sentidos um pouquinho diferentes? A consequência vai ser o quê? A disponibilidade de nutrientes para a planta. Mas a forma como que vai ocorrer essa disponibilidade vai ser de forma diferente. Vocês concordam comigo? Sim. Então, você tem o fornecimento e tem a disponibilidade. Se vocês forem ver na literatura, muitas das vezes, alguns autores eles vão trabalhar como sinônimo. Tá? Só que, assim, eu quero que vocês comecem a pensar. Eu gosto que vocês questionem. Tá? Eu gosto que vocês questionem. Mas até agora vocês não me falaram o que é matéria orgânica. Primeiro, ela é formada de quê? O que tem na matéria orgânica? Minerais, compostos químicos. Tá, mas o quê? Eu quero que seja mais específico. Substâncias únicas. Oi? Carbono. Substâncias únicas. Carbono, boa. Então você tem carbono nessa matéria orgânica, correto? Esse carbono é proveniente de onde? Começa a pensar. Tem carbono. Eu tenho carbono na atmosfera? Tem. Positivo. Sim. Eu tenho carbono na litosfera? Litosfera está relacionada aqui. Tem. Vamos, galera. Nossa, Tem, né? Solo. O solo ou a rocha? Toda matéria é Lito. composta de carbono, não é? Isso, mas lito está relacionado ao quê? A rocha. Mineral, então, se for rocha. Então, você tem o quê? Carbono também nas rochas? Carbono na rocha? Não, carbono na rocha, não. A gente não consegue encontrar petróleo lá no meio da rocha?
e aí a gente pega esse petróleo, esse carbono que está fixado aqui na rocha, e a gente não extrai, faz gasolina e joga isso tudo para a atmosfera novamente? Mas a planta, a matéria orgânica que a gente estuda vem de decomposição de plantas, né? E ela capta do ar só, né? A gente está falando o quê? Matéria orgânica, material orgânico, para a gente começar a entender. A gente vai começar a entender, porque não adianta a gente visualizar apenas aqui essa plantinha. Vocês estão conseguindo enxergar o mouse? Deixa eu botar o apontador aqui. Não adianta a gente estudar apenas isso aqui se você tem um ciclo. Tá tudo interligado. Tá ok? E aí, galera, a gente entra até num outro quesito, quando a gente vê um monte de gente falando que a atividade agrícola não afeta os gases do efeito estufa, que não existe trabalho científico relacionado a isso. Pelo amor de Deus, vocês nunca mais vão falar isso. Beleza? Por quê? Se vocês conhecem o ciclo do carbono, vocês sabem que está tudo interligado. Está tudo interligado. Beleza? E aí a gente já começou a falar de matéria orgânica. O que seria essa matéria orgânica? Quando a gente pensa em solo, a gente pensa o quê? Em composição. Se a gente for estudar a composição do solo, a gente vai ver que um dos componentes é formado por material orgânico. Tá? É um dos componentes da fase sólida desse solo. Essa matéria orgânica, ela tem como característica principal trabalhar como um agente pigmentante. Então, você tem a coloração mais escura dos solos com teor de matéria orgânica, como comparado com solos que apresentam um teor mais baixo dessa matéria orgânica. Vocês conseguem visualizar? Se eu perguntasse para vocês, aqui é o solo da esquerda ou o solo da direita? Quem que teria maior teor de matéria orgânica? Da direita. Da direita. Vocês fizeram análise de carbono orgânico para saber, ter certeza? Não. Não, mas a gente consegue ter certeza pelo quê? Por uma característica lógica que é a cor. Beleza? Isso é importante para o solo? É óbvio que é importante para o solo. Tá? A gente consegue observar aqui, ó, quanto mais escuro, maior vai ser o teor de matéria orgânica, correto? Se eu tenho uma coloração mais escura, significa que eu tenho maior teor de carbono orgânico, tá? Só tomem cuidado. Por quê? Eu acho que vocês vão lembrar lá da pedologia e da física do solo, quando a gente fala de agente pigmentante, quando a gente fala de área superficial específica, né? Eu sempre dou o exemplo para vocês da tinta. Vocês têm que pintar apenas as paredes de fora e tem que pintar as paredes de fora e de dentro. Onde que vai ter uma maior expressão? Naqueles solos que tiverem o quê? Uma menor área superficial específica. Beleza? Então, se a gente tiver um solo arenoso, ele vai expressar uma coloração bem mais escura do que um solo argiloso. Mas aqui, só para dar um exemplo para vocês, a gente tem algumas ordens de solo. Nós temos um latossolo vermelho, nós temos um latossolo que apresenta um horizonte aúmico, e nós temos aqui um organossolo. Vocês conseguem observar aqui, ó, olha o teor de matéria orgânica. A gente consegue observar essa diferença, né? Para que tenha essa diferença, existem alguns fatores que vão fazer com que ocorra esse acúmulo, tá? E não basta ter acúmulo de matéria orgânica. Além desse acúmulo de matéria orgânica, você tem que ter condições que mantenham essa matéria orgânica presente no solo. Beleza? E aí vocês conseguem visualizar diferentes teores de matéria orgânica nos diferentes solos, tá? Essa matéria orgânica, ela pode ser composta por organismos vivos, ou seja, se eu falar que a matéria orgânica do solo é apenas carbono orgânico presente no solo que foi, tipo, não morto, mas seria o não vivente, eu não poderia ter essa definição. Então, a definição de matéria orgânica, ela deve incluir também o quê? A parte viva, como as raízes, faunas e micro-organismos. Se vocês tiverem uma ideia, essa parte aqui, ela é tão importante quanto o humus. A gente fala que o humus é importante, só que para que tenha humus, vai ter que ter atuação de quem? Dos micro-organismos, da fauna, das raízes.
Beleza? Pode falar. Quanto ao humus, então poderia dizer que a matéria orgânica ela pode atuar como um poder tampão. Quando você tem o maior teor de matéria orgânica no solo, sim, ela possui uma maior capacidade de tamponante. Ah, sim. Beleza? Por que disso? A matéria orgânica a gente já não comentou que tem cargas? Sim. Então você tem a maior quantidade de cargas, então essas cargas vão reter o elemento que vocês estão analisando. Por exemplo, se eu vou fazer a calagem num solo que tenha maior quantidade de carga, para que ocorra alteração do pH, eu vou precisar o quê? De uma quantidade de calcário maior do que os solos que apresentam uma quantidade de carga menor. Então seria uma estabilidade então do pH, né? Ela manteria uma estabilidade do pH. Beleza? Só que assim, isso é difícil a gente falar com certeza, vai manter. Ela mantém, só que ao mesmo tempo, vocês têm micro-organismo atuando nessa matéria orgânica. No processo de umificação, no processo de mineralização, você tem a geração de prótons H+. Então, ao mesmo tempo, quando vai ocorrendo essa transformação da matéria orgânica, vai ocorrendo o quê? Pode ir ocorrendo uma acidificação do meio. Isso não vai ser tão problema, porque se vai acidificando o meio, você pode ter liberação lá de alumínio trocável, só que essa matéria orgânica vai complexar esse alumínio trocável. Beleza? Por exemplo, eu tenho o mesmo teor de alumínio trocável em 2 solos. Um solo tem... Vamos aqui, ó, mais específico. Vocês estão enxergando esse solo aqui, o perfil latossolo vermelho? Sim. 24. Eu tenho o mesmo teor de alumínio nesse solo aqui da direita e eu tenho o mesmo teor de alumínio aqui nesse solo da esquerda. Ambos são latossolo. Qual é a diferença? Aqui vocês conseguem observar que tem um teor de matéria orgânica mais elevado, correto? Sim. Se eu tiver o mesmo teor de matéria orgânica em ambos os solos, o alumínio trocável vai ser muito mais problemático nessa figura aqui, 24, do que na figura da esquerda. Por quê? Porque você vai ter uma menor disponibilidade dele. Em função de quê? Em função do maior teor de matéria orgânica. E essa matéria orgânica ela vai servir para quê? Para complexar esse material. Beleza? Acontece com nutrientes também? Com nutrientes também, só que o nutriente, quando você tem um metal, por exemplo, para micronutriente, isso aqui poderia até ser um problema. Por quê? Quando você tem matéria orgânica e tem um íon metálico, vai ocorrer uma ligação chamada complexação. E aí, quando tem essa complexação, você diminui a disponibilidade desse íon metálico. Tá? Por exemplo, o ferro, a gente teria problema com relação ao ferro. Só que a gente não tem tanto problema em função do quê? Dos altos teores de ferro presentes nos nossos solos. Além disso, essa própria matéria orgânica aqui, como a planta requer não em tantas quantidades, a própria decomposição da matéria orgânica ela acaba sendo uma fonte desses íon metálico. Beleza? Solos Lembra quando eu falava para vocês lá nas primeiras matérias de solo, que é uma coisa só? E realmente, solo é uma coisa só. Não tentem estudar solos como se fossem coisas separadas. Tá? Por exemplo, a gente tem aqui a formação de um agregado. Correto? E aí, o que acontece? Essa formação de agregado, ele vai ter assim, uma maior formação, uma maior estabilidade, quanto maior for o teor de matéria orgânica. Então, quanto maior o teor de matéria orgânica, maior vai ser o quê? A formação desses agregados. Quando a gente tem a formação de agregado, o que vai acontecer? Você tem a formação de microporos, essa areazinha em azul, correto? Quando você tem essa formação de microporo, o que vai acontecer? Você tem água. Quando você tem água nesse microporo, você tem o que? A ausência do oxigênio. E se você tiver a ausência de oxigênio, a atividade de micro-organismo vai ser o quê? Baixa. Então, a matéria orgânica que está aqui, ó,
dentro dos agregados, ela está de forma o quê? Protegida. Por quê? Você não tem oxigênio, ou você tem baixa concentração de oxigênio, e aí você tem o quê? Você vai ter uma baixa atividade do micro-organismo. Essa baixa atividade de micro-organismo, ela vai influenciar o quê? Na baixa decomposição da matéria orgânica. Se você tem uma baixa decomposição da matéria orgânica, o que, que vai acontecer com essa matéria orgânica? Você tem um acúmulo de matéria orgânica. Tá? Tranquilo? Uma baixa temperatura também faz com que ocorra essa baixa decomposição da matéria orgânica. Ou seja, eu tenho matéria orgânica, eu tenho melhor estruturação do solo, essa melhor estruturação faz com que ocorra uma diminuição na perda de matéria orgânica. Tá vendo como é uma coisa ligada à outra? Mantém a estrutura do solo, eu tenho mais matéria orgânica, as plantas vão se desenvolver melhor, vai adicionar mais matéria orgânica, essa matéria orgânica vai ser protegida, e aí você vai mantendo essa matéria orgânica, vai aumentando os teores de matéria orgânica. Só que Quando vocês veem o sistema de plantio direto ao longo dos anos, depois de muitos anos, o que acontece? Você tem um aumento de matéria orgânica no solo. Por quê? Porque você protege essa matéria orgânica. E de que maneira que você pode fazer o inverso? Você fazer com que ocorra a diminuição dos teores de carbono orgânico? Quebrando essa estrutura. Então, quando você quebra a estrutura, o que vai acontecer? Vai entrar oxigênio. Quando entra oxigênio, o que acontece com a atividade de micro-organismo? Sobe. Quando a atividade de micro-organismo sobe, você vai ter o quê? Uma aceleração nos processos de decomposição dessa matéria orgânica. E essa matéria orgânica vai ser decomposta. E para onde que essa matéria orgânica, quando é decomposta, ela vai? a solução? A solução? Ou ela vem para a atmosfera? Ela volta para a atmosfera. Quando a gente fala em decomposição, o que a gente pensa? Não é o micro-organismo que vai utilizar a matéria orgânica como fonte de nutriente, como fonte de energia? Esse carbono orgânico, ele vai ser o quê? Convertido em CO2. Por que quando querem fazer análise, por exemplo, de taxa metabólica, eles vão quantificar, vão quantificando os teores de CO2? Quanto maior for o teor de CO2, maior vai ser o quê? A taxa metabólica, maior vai ser a decomposição dessa matéria orgânica. Beleza? Alguém ia falar alguma coisa? Eu ia perguntar, do mesmo jeito que se tiver uma estrutura com mais microporo, dificultando a decomposição da matéria orgânica, não vai ter uma dificuldade também de tipo assim, de decompor a própria palhada que tá ali, e daí... Depende. Assim, imagina vocês. No sentido de... Porque a matéria orgânica, para disponibilizar nutriente, ela tem que estar num certo grau de decomposição já, né? Sim, vamos lá, esse exemplo aqui. Correto? Essa palhada aqui. Seria isso que você está falando? Ou a própria... sim. Vamos lá, essa palhada. O que acontece? O que vocês acham que vai acontecer com a umidade abaixo desse solo? Fica retida. Ela vai ficar retida, correto? Então, você acaba... Hoje teve um aluno que me perguntou, professor, o que eu faço com... eu não consigo mudar, vamos supor, a temperatura e o teor de umidade no solo, porque isso são condições fixas relacionadas ao clima. Beleza, em parte. Por quê? Você consegue controlar esse microclima aqui, ó. Esse microclima aqui você consegue controlar. De que maneira? Você fez uma cobertura do solo com a palhada. Essa palhada, quando você faz esse manejo, você não quer que essa matéria orgânica seja decomposta rápida. Porque essa palhada você quer que proteja o solo, você não quer que ela disponibilize nutriente para as plantas. Você quer uma palhada o quê? Que proteja. E para isso você vai escolher o quê? Culturas específicas para isso. De que maneira? Como que eu vou escolher uma cultura que seja específica? Para relação CN. Uma alta relação CN. Quanto maior for a relação CN, menor vai ser o quê? A taxa de decomposição. Então, eu não vou fazer cobertura de solo com crotalária, correto? Sim. Crotalária possui uma relação CN baixa. Quando ela apresenta uma relação CN baixa, o que vai acontecer? Os micro-organismos vão decompor ela de forma mais fácil, bem mais tranquila. Mas o nitrogênio vai ficar disponível para a planta, né? O nitrogênio vai ficar disponível para a planta.
de forma momentânea, tá? Porque dependendo da taxa de decomposição, esses nutrientes, esses micro-organismos que também fazem parte da matéria orgânica, eles também precisam de nutrientes, não precisa? Então, você tem um fenômeno conhecido como imobilização. O que seria essa imobilização? A atividade de micro-organismo, ela é tão alta que esses micro-organismos vão começar a consumir nutrientes. É óbvio que a imobilização ela é uma coisa temporária, porque esses micro-organismos vão morrer, e aí vão disponibilizar. Beleza? Então, você tem essa cobertura. Quando você tem essa cobertura, a gente não vê o produtor fazendo esse sistema de manejo passando aerado. Eles passam arado aqui para poder destruir a estrutura? Não, eles mantêm. Até porque se ele passar o arado aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer ele vai mexer, ele vai aumentar a superfície de contato do solo com esse material orgânico. Então, você vai aumentar a taxa de decomposição. Então, ele mantém isso aqui sempre o quê? Sempre sem um revolvimento. E aí, quando você não tem um revolvimento, vamos olhar agora lá para aquele desenho lá atrás. Quando você não tem um revolvimento, o que vai acontecer? Você tem que a proteção desse agregado. É óbvio, vocês vão lembrar lá em composição do solo que entre os agregados nós temos espaços porosos. Correto? Quando eu falo que não tem oxigênio, é oxigênio aqui dentro do microporo. Tá? Mas a gente tem macroporo. E aí, esse macroporo, você vai ter o quê? Os gases. Então, as plantas conseguem se desenvolver melhor. Se eu comparar aquela figura que eu mostrei para vocês, eu vou ter esse solo quê? Com teor de umidade maior. Se você tem um solo com teor de umidade maior, você vai ter o quê? Uma manutenção da temperatura desse solo. Então, você vai diminuir a temperatura não vai ser tão elevada. Se a temperatura é elevada, o que acontece? A atividade de micro-organismo é mais elevada. Você tem a perda daquela água presente no microporo. Você tem uma aceleração da atividade de micro-organismo. E aí você facilita a decomposição. Beleza? Alguma dúvida com relação a isso? Não. Eu tenho uma dúvida. Se eu estudasse a discussão, seria muito mais proveitosa? Sim. Sim, né? Vamos lá. Acho que aqui não tem mais nada para falar para vocês, não. Aqui, eu posso falar que esse horizonte aqui é HO. Pensem aí, rapidinho. Não tem que saber a temperatura do lugar? Eu quero que vocês, olhando essa figura, tá? Olhando essa figura, eu quero que vocês pensem primeiro, tá? Daqui a um minutinho eu já volto, que eu vou aqui no banheiro rapidinho. Vocês têm 1 minuto para pensar aí, e eu quero que vocês me deem essa resposta. 1 minutinho só, galera, já estou voltando. Para ser HO tem que ser mais de 8%, né, de matéria orgânica. Na aula que ele falou, ele disse que esse primeiro... Na aula gravada. Não entendi nada, cortou. Mas é 8%, né? E o O é quando tem baixa decomposição por excesso de... Um é excesso de água e outro é excesso de frio. Agora eu não sei qual que é. Água. O O é frio. O O é frio? É. E qual que é esse aí, então? Esse é O, porque não tem presença de água. Não tem por quê? Já pensaram? Água na onde aí? Já pensaram, já não? Eu acho que é O, professor. Porque não tem presença de água. Ó. Aí eu não sei. Tem certeza? Ô, professor. Não, calma aí. Quem falou que é o O? Tem certeza que é um O? Quase certeza. Quase O O não é certeza? por causa do clima, que é um clima frio, baixa temperatura, e aí a decomposição dele vai ser lenta. E o H é a presença de água, e não tem oxigênio. Eu acho que é porque se fosse por excesso de água, ali embaixo não seria tão claro, né? Vocês conseguiram visualizar o lençol freático aqui, né? Sim, e esse perfil parece ser montanhoso. Lá
rocha ali, meio ali, eu acho que isso aí parece ser montanhoso. Isso aqui pode ajudar a gente? Vai ajudar, eu acho. Ajuda um pouquinho, né? Então, quem falou que é um O, tá certo. Beleza? Eu só queria ver se você tinha certeza que era um O mesmo, se não era chute. É que a pergunta é tão... Tem certeza que a gente fica, será, cara? Galera, Professor, eu tenho uma dúvida. se vocês querem ser bons profissionais, é pensar, não é decorar, é pensar. Quando vocês chegarem para um produtor, para resolver um problema de um produtor, ele não vai chegar para vocês e falar assim, ó, eu tenho esse problema aqui. O que que foi? Opção A, tal coisa. Opção B, tal coisa. Opção C. Não. Ele vai falar, ó, tá dando problema, se vira. E vocês têm que começar a pesquisar, vocês vão ter que começar a pensar nas possibilidades. Beleza? Pode falar, qual é a dúvida? Mas não tem muito a ver com matéria orgânica. Em relação a pó de rocha. Eu escutei bastante nessa pandemia escutar sobre pó de rocha. É bom utilizar? Tipo, eu fico meio na dúvida desse trem. No Congresso Brasileiro de Ciência dos Solos que teve, acho que eu já até perdi o tempo, acho que foi 2019. Para mim foi ano passado, porque parece que um ano a gente não fez nada, né? Foi 2019 que teve aqui em Cuiabá. Teve uma palestra justamente sobre isso, sobre pó de rocha. Tá? O que é o pó de rocha? Você vai pegar uma rocha e aí você vai disponibilizar esse material dessa rocha moída no solo. Beleza? E aí o que acontece? Você tem minerais primários. Esses minerais primários, eles vão reagir com o solo e vão liberar nutrientes. Só que, galera, é velocidade de intemperismo. É óbvio, se eu tiver uma rocha como sulfato de cálcio, como carbonato de cálcio, que são rochas mais solúveis, você tem uma liberação de alguns nutrientes bem mais rápido do que se for rochas que não apresentam solubilidade mais elevada. De forma bem resumida, galera, o que aconteceu? Há muito tempo, essas pedreiras elas estão gerando esse material. Então, tem um acúmulo desse material muito grande. Isso é um resíduo. Pela legislação brasileira, essas empresas elas são responsáveis pela destinação final desse resíduo. E aí parece que teve uma decisão que não consultaram a agricultura, não consultaram pesquisadores relacionados à agronomia. Simplesmente foi uma decisão lá da Minas Energia, que esse material pode ser disponibilizado no solo em tantas quantidades que se torna benéfico. E não tem trabalhos relacionados a isso. Boa parte dos trabalhos que tem relacionados ao pó de rocha, o que acontece? Você tem pó de rocha mais matéria orgânica. Aí viu que você misturou pó de rocha com matéria orgânica, o esterco de curral. E aí você viu que naquele que teve a mistura do pó de rocha mais esterco de curral, teve valores superiores àqueles que não teve a mistura. Aí a galera tem como conclusão que, nossa, o pó de rocha funciona. Mas não fizeram um tratamento só o esterco de curral e só o pó de rocha, para realmente saber se é a matéria orgânica do esterco ou se é o pó de rocha. Então, tem muitos trabalhos, até um pesquisador da Embrapa Solos, que deu essa palestra, ele mostrou vários trabalhos. E aí, nos trabalhos que ele mostrou que tinha a conclusão do benefício do pó de rocha, ele conseguiu ver furos em todos eles. Não teve um trabalho que ele falou assim, ó, esse aqui me deixou em dúvida se realmente funciona ou não. Beleza? Beleza. Obrigado. Tranquilos? Mas tem bastante gente usando. Porque imagina, eu sou de uma empresa, eu tenho um problema, imagina se eu pegar e distribuir aí nessas plantações de soja. Olha a quantidade de área que eu tenho para poder... Escoar rapidão. Rapidão vai. Só que é aquilo, você tem que chegar para o produtor e falar, ó, isso aqui funciona. Se você não fizer isso, o produtor não vai querer simplesmente jogar o pó de rocha. E que tem gente usando. Tem bastante gente usando, né? Eu já vi bastante coisa. Tá, o ruim, já teve um grupo já que me procurou para fazer o trabalho. Eu falei, não, vamos fazer, sem problema nenhum. O problema é que, assim, quando muitas empresas, quando buscam a universidade, eles querem que a gente faça tudo e dê os resultados para eles.
E assim, o mais engraçado, eles querem que a gente faça tudo e dê os resultados para eles e que publique coisas boas dos resultados. Se o resultado for negativo, não pode publicar. Então, isso que, às vezes, a gente critica, né, a universidade não faz pesquisa com dinheiro privado, é justamente por conta de muitos entraves que ocorrem, tá? Principalmente em função das empresas privadas. Na composição do solo, então, a gente vê aqui, né, matéria orgânica, em torno de 5%, um solo quando é considerado ideal. E aí, galera, vocês começam a pensar assim, imagina vocês têm o solo como um todo, ali considerando 100%, e aí o solo ideal, ele tem apenas 5% de matéria orgânica. Em termos proporcionais, você tem 5% de uma coisa e você tem 95% de outra coisa. E aí, se você for ver, pô, beleza, mas mineral você tem 45% e você tem 5% só de matéria orgânica. E mesmo com essa baixa quantidade, é considerado um solo ideal. Esse solo mais escuro que eu mostrei para vocês, ele tem que estar acima de 8% para ser considerado orgânico. Então, vocês começam a pensar o poder que a matéria orgânica tem nas propriedades químicas, físicas e biológicas desses solos. Se você tiver uma concentração muito elevada de matéria orgânica, ele traz problema. Vocês sabiam disso? A gente fala muito de matéria orgânica, mas o excesso de matéria orgânica ele traz problema, principalmente em relação ao manejo desses solos. Beleza? E aí, galera, por que será que essa matéria orgânica tem tanto efeito assim nas características físico-químicas do solo? Professor. Oi? Uma pergunta. Além da atividade de manejo de matéria orgânica, quais são os outros empecilhos? Eu não estou conseguindo te ouvir. Está muito baixo. Está me ouvindo agora? Agora eu estou ouvindo. Além do manejo que é dificultado pelo alto teor da matéria orgânica, quais são os outros problemas que podem acarretar? Que podem acarretar? Vamos lá, vamos falar de problemas assim, de forma indireta. Para que você tenha um solo orgânico, para que você tenha acúmulo de matéria orgânica, o que a gente precisa? Duas situações. Primeiro, excesso de água. Na primeira, a gente tem que ter uma matéria orgânica. Né? Se não tiver uma fonte de matéria orgânica. Alto teor de matéria orgânica. Primeira coisa, uma fonte de matéria orgânica. E a segunda coisa, uma baixa decomposição. Essa baixa decomposição, ela vai ser ocasionada por quem? Aí sim, o excesso de água ou falta de calor. Baixa temperatura. Então, no caso, tá ligado principalmente com o relevo, né? Ela vai ser um empecilho em determinado relevo, em outro determinado relevo, não. No caso cerrado, não. Igual Planalto já é mais baixo, né? No caso. Isso, vai estar relacionado também ao relevo. Não só do efeito direto da matéria orgânica. Tranquilo? Até beleza. Em muitas dessas áreas, elas são consideradas áreas de proteção. Então, não adianta você manejar muito, porque se você manejar, você vai o quê? Você vai perder. Tá? Tem um exemplo, acho que é na Flórida, que tem aqueles pântanos. O pessoal começou a drenar aquela área, porque é área que pode ser cultivada. E aí eles começaram a drenar, só que eles começaram a ter muitos problemas com relação a essa drenagem. E aí eles fizeram o caminho inverso. Eles não vão embora voltar com a água. Bora voltar com a água, porque senão a gente vai ter problemas seríssimos aqui. Então, o manejo do solo com matéria orgânica, ele é bem problemático, tá? Porque essa matéria orgânica, ela é muito sensível. Ela é muito sensível ao manejo. Para vocês terem uma ideia, todo mundo sabe o que é o plantio direto. Pelo menos é para saber, né, galera? Todo mundo sabe o que é o plantio direto. Né? E aí, quando a gente vou montar o sistema de plantio direto nessa safra, no final da safra eu vou lá colher, e aí eu vejo, deu diferença? Não. Quanto tempo demora para a gente começar a ver a diferença no sistema de plantio direto?
8 anos, né, no Eu mínimo. falo assim, mais de 5 anos, né? 7 anos. 8 anos, mas todo mundo concorda que é anos pra caramba? É muito tempo, né? Agora, galera, abrem uma área nova, passo arado e passa grade. Quantos anos você acha que essa matéria orgânica vai durar? Nossa, 3 safras? Uma safra, 2 safras, 3 safras, dependendo do teor de matéria orgânica. Então, assim, ela é muito sensível à prática de manejo. Para decomposição dessa matéria orgânica é muito fácil você decompor matéria orgânica. Agora, para você inserir a matéria orgânica no solo e manter essa matéria orgânica é muito difícil. Beleza? O manejo é muito difícil, tá? Porque não basta apenas adicionar matéria orgânica, você tem que o quê? Alterar o microclima. Por exemplo, aqui no Cerrado, naturalmente os solos são pobres em matéria orgânica. Vocês concordam comigo? Sim. E aí, como que você vai querer que o produtor, exigir de um produtor que ele tenha um latossolo vermelho com alto teor de matéria orgânica? É difícil. Ele tem que manejar para isso. É impossível? Não, não é impossível. A gente tem vários casos aí que apresentam um aumento considerável nos teores de matéria orgânica com manejo. Mas de que maneira que vocês vão fazer isso? É só adicionar matéria orgânica? Não. Vocês têm que, além de adicionar matéria orgânica, vocês têm que fornecer condições para que essa matéria orgânica continue no solo, que ela não seja decomposta, tá? Ou vocês vão ter que favorecer, ao invés do processo de decomposição de forma rápida, porque essa matéria orgânica vai virar CO2 e vai para a atmosfera, uma decomposição mais controlada, uma decomposição mais lenta. Por quê? Se ela for controlada, for lenta, aí você vai ter uma maior formação de substâncias úmicas, que é isso que a gente quer no solo. Porque quando forma substâncias úmicas, você tem o quê? Uma fixação desse carbono no solo. Porque essas substâncias, elas são substâncias mais recalcitrantes. O que seria a substância recalcitrante? São aquelas que se mantêm no solo por um período muito maior de tempo. Tá? É mais difícil você ter a perda dessa matéria orgânica. Tranquilos? numa pastagem estabelecida por, sei lá, 10 anos, isso aí também acontece naturalmente? Também acontece. Se vocês verem alguns resultados, principalmente em área de pastagem, só pastagem não, em áreas de pastagem que são manejadas no sistema de integração. Então, nessas áreas que tem um sistema de integração, os teores de matéria orgânica, eles são elevadíssimos, inclusive em profundidade. Né? Eu acho que foi Everton, né, que você foi no Congresso de Solos lá e viu essa palestra? Não, professor, foi no dia de campo, Foi no dia de trabalho campo. do Pantanal. Foi Era no dia de campo. Foi no dia de campo, né? Mas foi... Aí teve também no Congresso. Era pastagem. Né? Era em pastagem. Ele estava degradado ao extremo, aí depois de uma certa análise, o produtor decidiu implantar a lavoura, né? Ele utilizou o sistema de plantio direto, lá chegou a quase 5% de matéria orgânica no solo. Tá, isso foi no Congresso de Solos, né, que vocês tiveram a visita técnica. Isso, exatamente. Isso aí. Beleza? Então, é possível? É fácil? Não, é difícil. Tranquilo? E o manejo, né? Como a gente já falou, como que o manejo pode influenciar nos teores de matéria orgânica? Vamos supor essa situação aqui, a primeira situação, ou a situação da esquerda. Você tem fase líquida 10%, gasosa 40% e inorgânica 50%. Teor de matéria orgânica tem quanto? 0. O que significa isso, galera? Isso aqui pode ter, eu posso dizer que tem algum manejo influenciando nisso? Ou então eu posso ter aqui a inorgânica 45, gasosa 17, líquida 33, orgânica 3. É a orgânica 5. Será que o sistema ele pode? Primeiro, a condição ideal no solo, qual que seria? Da esquerda ou da direita? Direita. Da direita. Beleza. Eu teria condição de manter um solo assim? Acho que teria, através do manejo. Que manejo eu poderia dizer que eu tenho aí nessas áreas? Por exemplo, o sistema convencional no lado esquerdo, o sistema de plantio direto no lado direito. Por quê, galera? Sistema convencional, o que a gente costuma fazer? Revolver. E aí, o que acontece com o agregado?
Quebra. Faz. Quebra. E aí, quando ele quebra agregado, a matéria orgânica é exposta, o micro-organismo atua, o que vai acontecer com essa matéria orgânica? Decomposição. O que vai acontecer com os teores de matéria orgânica? Vão chegar ali próximo a zero, vão ser baixos. Beleza? Professor. E a fase líquida? Vocês não destruíram o agregado? Se vocês destruírem o agregado, o que vai acontecer com a fase, com os microporos? Vão diminuir, vai aumentar os Então, você vai macroporos. ter o menor. A princípio, você tem um aumento do macroporosidade, tá ok? Mas a tendência é o quê? Com o passar do tempo, logo em seguida, a fase líquida continuar baixa, a fase gasosa diminuir. Quem que vai aumentar? A fase inorgânica. Então, você vai ter uma diminuição aqui. Você, ao invés de ter 50% só de fase inorgânica, você tem um aumento dessa fase. Na realidade, esse aumento é relativo, né? Porque a gente tem que fechar em 100%. Se você diminuir a porosidade do solo, o que vai acontecer com essa fase inorgânica? Ela vai aumentar. Só vocês lembrarem da densidade, né? Densidade, massa sobre volume. Eu diminuo o volume, o que vai acontecer? Você tem um aumento na densidade. Beleza? Alguém ia fazer alguma pergunta? Se eu tenho um sistema da direita com 5% de matéria orgânica, o uso da calagem, ele diminui também? O que? Para fazer a calagem. Porque fazer a calagem, de certa forma, tem que revolver o solo. Com o passar do tempo, ele vai diminuir. Por quê? Você tem um aumento no teor de matéria orgânica, então o alumínio trocável que está ali, você vai fazer o quê? Ele vai ser complexado, tá? O que vai acontecer é assim, é porque a gente trabalha com uma equação. Coisas vão diminuir, mas ao mesmo tempo você está cultivando, correto? Certo. Extrai o grão, você está extraindo também quem? O cálcio e o magnésio. Então, você vai ter posição. Sim, mas a calagem para correção do solo, né? Para fornecimento de cálcio e magnésio. Isso. A gente vai ter que fornecer igual. Vai ter que fornecer. Tá? Só que assim, a quantidade que você vai ter que repor aqui vai ser menor do que nessa situação aqui. Sim. Da direita, você vai ter uma menor quantidade de reposição do que da condição esquerda. Beleza? Vamos lá. Aqui não. Deixa eu ver aqui. Tempo de ciclagem. Olha só que legal aqui. Isso lá na aula, tá, galera? Eu falo de todos esses dados aqui, tá? De todos os slides. Aqui como é só um bate-papo, para tirar dúvidas que vocês não tiveram, né? Que vocês não leram o material, eu vou passar de forma bem rápida, tá? Olha só o que é interessante aqui no tempo de ciclagem, né? Aquela meia-vida de um determinado elemento. Aí aqui a gente chama que é tempo de ciclagem da matéria orgânica. Olha só na tundra. 2.080 anos. O que significa isso? É aquele tempo que demora para sair lá da decomposição e voltar para a atmosfera. Por quê? Na tundra é um ambiente gelado, não é? Né, galera? Vocês fugiram da aula de ecologia? A tundra é um ambiente gelado. Pensa num lugar mais gelado do que Tangará semana passada, tá? Você tem um ambiente muito gelado. Então, essa decomposição vai ser lenta. Então, o tempo de ciclagem desse material vai ser o quê? Bem mais baixo. Olha só no tropical. 6 anos. É muito rápido. Beleza? Isso, olha só a área. Aí a gente começa a ver a área do tropical, o tempo de ciclagem e a quantidade que você tem da vegetação e a quantidade que você tem no solo. Se vocês alterarem vegetação, derrubar isso aqui, jogar no solo, vai aumentar no solo um pouco. Só que você não tem mais aquela proteção. E aí você ainda mete um arado nesse solo, o que vai acontecer? Você vai ter perdas maiores desse carbono que estava estocado. Beleza? Composição. A gente já falou, carbono, né, 58%, oxigênio 33%, hidrogênio 6%, nitrogênio, enxofre, fósforo 3%. E aqui tem outros componentes, tá, galera? Principalmente de micronutrientes. Porque essa matéria orgânica, ela não tem origem animal e vegetal? Como ele tem essa origem, você tem o quê? Como componente na estrutura
tanto dos animais quanto dos vegetais, você tem esses elementos. Então, se essa matéria orgânica vai ser decomposta, você vai ter esses elementos disponíveis nos solos, no processo de decomposição dessa matéria orgânica. Quando a gente fala, mas eu não quero saber do carbono que está presente na rocha, eu não quero saber do carbono que está na atmosfera. Galera, se vocês querem manejar carbono no solo, vocês têm que entender o ciclo de carbono. Vocês têm que entender como que é a entrada, como que é a saída. Então, se vocês observarem essas entradas e essas saídas, como que ocorre o ciclo desse carbono, vocês conseguem entender o manejo da matéria orgânica no solo, tá? É como se você tivesse uma engrenagem. A matéria orgânica presente no solo, ela faz parte de uma engrenagem. Não adianta entender apenas uma peça dessa engrenagem, vocês têm que entender todas, porque uma peça ela vai influenciando a outra. Tranquilo? E aí a gente vê, esse carbono ele vai entrar no solo na forma de matéria orgânica através do quê? Da principal reação existente aqui no nosso planeta. Né? A partir do momento que alguns organismos começaram a fazer fotossíntese, a gente começou a ter o desenvolvimento de vida nesse planeta. Por quê? Ele vai captar a luz do Sol e, a partir dessa captação da luz solar, dessa energia solar, vai ocorrer a transformação dessa energia. Tá? Então, ele vai captar a energia, vai pegar o CO2, que é o gás carbônico, vai liberar o oxigênio. Nesse processo, nessas reações, né, precisa, é óbvio, de água, precisa de nutrientes, você vai ter a formação de quem? Formação da glicose. Beleza? E aí você começa a ter o quê? Desenvolvimento das plantas. Essas plantas, com o tempo, vai cair folha, vai cair o galho, as raízes vão sofrendo o processo de decomposição, vai ocorrendo a exudação de ácidos orgânicos, que também são compostos carbônicos. E essa matéria orgânica acaba vindo para o solo. E a gente fala, né, o carbono orgânico é importante para o ciclo, né, na vida terrestre. Aí a gente tem aqui um slide que mostra que foi printado no dia 2/9/2019, às 23h28. Alguém prestou atenção nesse detalhe? Então, já nesse período, a gente já começava a observar o quê? Problemas do ciclo do carbono. Eu fiz uma pesquisa sobre aquecimento global, só por curiosidade. E aí a gente vê, logo de cara, a primeira, a cerveja pode entrar em extinção graças ao aquecimento global. Pronto, todo mundo vai proteger o sistema, não é? Ninguém pode ficar sem cerveja. Aquecimento global causará ondas de calor ainda mais intensa. Olha só, se você tem mais carbono, você tem mais calor, você vai ter maior aquecimento. Que, por sua vez, mais calor, mais carbono, olha só o ciclo. Aquecimento global deixa a grande barreira de coral em situação cada vez pior, né? Cada vez mais o aquecimento está atingindo a barreira de coral. Então, nossa, mas eu não quero ir lá mesmo, na barreira de coral? Opa, o que dizem isso aqui não, galera, pode passar. O que dizem os bolsonaristas que negam o aquecimento global. O impacto do aquecimento global na produção de alimentos. Aquecimento global pode afetar a produção de alimentos. Oceanos estão prestes a virar um pesadelo para a humanidade. Grupo de investidores de empresas contra aquecimento. Galera, a primeira coisa que vocês têm que ver, a gente tem que ser técnico, tá? A gente nunca deve ter uma informação porque fulano de tal disse. A gente nunca deve pegar uma informação porque tal rede de comunicação falou. Quando a gente trabalha com agricultura, a gente tem que ter informações completamente técnicas, tá? Independente da ideologia política ao time de futebol que vocês torcem. Beleza? Eu peguei lá o primeiro. Cerveja pode entrar em extinção graças ao aquecimento global. Segundo um estudo publicado na Nature, mudanças climáticas podem causar uma crise na produção de cevada e, consequentemente, na cerveja. Então, isso aqui é um trabalho que foi realizado mostrando que o aquecimento global está atingindo a produção de cevada. E se vocês forem ver, não só a cevada, mas todas as culturas, está ocorrendo o quê?
é como se fosse um êxodo, está ocorrendo o quê? Uma transformação dos locais que eram produtivos. Tá? Então, por conta do quê? Por conta desse aquecimento global. E aí a gente vê uma outra matéria, como o aquecimento global coloca em risco a agricultura brasileira. Galera, se a gente for pensar aqui, olha só, o que vai acontecer em termos da agricultura? A gente tem maior quantidade de energia, nossa, você tem maior energia para a planta produzir glicose, correto? Todo mundo consegue pensar dessa maneira? Sim. Ó, aqui o aquecimento, maior você vai ter o quê? Maior produção. Só que essa maior produção, ela não é apenas em função da luminosidade. Se tiver muito quente, o que acontece com as plantas? Elas precisam evitar o quê? A perda de água, correto? E aí fecha o estômago. Fecha o estômago, ela consegue absorver gás carbônico. Além disso, pode ocorrer estresse. Pode ocorrer o fenômeno de fitorrespiração. Quando ocorre a fitorrespiração, a fotorrespiração, o que vai acontecer? Você tem um problema da fotossíntese líquida. Então, quando você for fazer o somatório, a quantidade de glicose vai ser o quê? Menor. Se a quantidade de glicose vai ser menor, como que vai ser o gasto energético das plantas? Vai ser maior. Então, pode chegar ao ponto que você tem um gasto que é negativo. Ou se você tiver um gasto meio a meio, a sua produtividade ela vai ser o quê? Mais baixa. Então, você vai afetar a sua produtividade. E aqui mostra que está ocorrendo o quê? Tanto para arroz, milho e soja, além da cevada. Beleza? Olha só como está ocorrendo esse impacto. E aí a gente começa a pensar assim, mas o que tem a ver isso com o carbono? Aí a gente vê muita gente falando, nossa, mas agricultura e efeitos do gás, os gases do efeito estufa não influenciam a agricultura. A gente já viu várias informações, e aí a gente ouve falar o quê? Que a agricultura não influencia os gases do efeito estufa. Aí eu fiz uma pesquisa no dia 5/10/2020, às 8h31, sobre agriculturas e esses efeitos do aquecimento global. Aí a gente ouve bastante palestra, não existe nenhum trabalho que fala sobre isso. Eu achei 75.883 trabalhos. Eu acho que o pessoal não está sabendo procurar direito, né, galera? E aí vocês veem a quantidade de trabalhos que existem. Por que, galera? Precisa ser expert. Aqui são em toda a quantidade, né? Se eu colocar aqui mais... se eu colocar, cadê? Tá o primeiro... não. 15 dias de diferença, senhor pesquisou. 15 dias de diferença, isso. Voltei agora aqui, faz um tempinho, né? Olha só, com 15 dias de diferença, olha quantos trabalhos foram produzidos. Aproximadamente 1.000 trabalhos a mais. Isso em 15 dias de diferença. E aí, galera, a gente começa a pensar, mas como que isso acontece? A gente pode afirmar que não, que a agricultura, carbono ele fica aqui nas plantas, não ficam? Não ficam nas plantas? Sim ou não, galera? Sim. Sim. Fica aqui, não fica? Parte desse carbono não vai para o solo? Sim. Que é uma ciclagem desse carbono. Beleza? Se eu pego essas árvores aqui, corto todas essas árvores. O que vai acontecer com o carbono que fazia parte da estrutura da árvore? Vai para o solo? Vai para o solo, vai sofrer decomposição, e vai voltar. Ou então vou fazer o seguinte, eu vou cortar essas árvores aqui, ao invés de deixar no solo, eu vou transformar em carvão e vou jogar isso para a indústria. Aí, beleza, a indústria queimou carvão, esse carvão que tem carbono, esse carbono vai para onde? Né? Toda combustão gera o quê? CO2, não é isso? Esse CO2 vai para onde? Para a atmosfera. Então, o carbono que estava fixado aqui, ele volta para a atmosfera. Beleza? Aí eu pego do mesmo jeito e meto aqui um arado. Toda vez vou cultivando, passando arado, passando arado, passando arado. Eu estou mantendo a matéria orgânica presente nesse solo? Não. Não. Então, ocorre o quê? Ocorre uma decomposição dessa matéria orgânica. Quanto maior for a intensidade disso aqui, maior vai ser o quê? A decomposição. Maior vai ser a quantidade de CO2 que eu vou jogar para a atmosfera.
E aí, galera, eu pergunto para vocês, a agricultura, ela não vai influenciar? Alguém poderia me responder? Influencia. Agora, vamos fazer o seguinte, galera. Vamos acabar com todos os produtores e ninguém mais vai comer porco, não vai comer galinha, não vai comer boi. Vamos fazer isso? É óbvio que não. Da mesma forma que a agricultura, ela faz parte do ciclo do carbono, então é óbvio que ela vai fazer parte também do aquecimento global. Se a gente for ver quantos produtores que vocês conhecem, quando vocês andam aqui pelo Mato Grosso, ou vocês andam na região centro-oeste, quantos produtores vocês enxergam, quantas áreas vocês enxergam que essa área não existe palhada? Que não existe palhada? Que não tenha palhada. Que não tenha Bastante, é a palhada. maioria. A maioria não tem palhada? É o contrário, né? A maioria tem palhada. A maioria tem palhada, eu concordo com você. Então, as estradas que eu pego, e eu já fui até Guarantã do Norte de carro. Professor, então depende do Todas lugar as que a gente fazendas- viaja, né? Todas as fazendas que eu vejo, a não ser que eles ponham ali, então, só na beira da estrada, né? Que é para enganar a gente. Mas tem palhada, mas não é tão fechada como Não é, exatamente. Não, palhada. Sim, tipo assim, é porque você colheu o milho, não vai ficar essa palhada bonitinha aí, né? Provavelmente aí ele só derrubou alguma, sei lá, um milheto. Beleza, mas é que olha aqui, nesse outro que tem um milho aqui. Ele não mantém uma certa cobertura do solo? Sim, mantém. A maioria, ele Tem, com certeza. Ele não tem medo no período da seca ter fogo? Sim. Ele não protege? Se essa área pegar fogo, o que, que vai acontecer com esse carbono que está aqui? Vai para a atmosfera, vai sofrer combustão. Então, o produtor ele está preocupado em manter essa palhada. Se vocês forem pesquisar, o Brasil é o maior país em termos de área, em termos de adoção do sistema de plantio direto. E o sistema de plantio direto não é um sistema conservacionista de solo? Sim. Ele protege. Então, a gente também tem que pensar o seguinte, o produtor brasileiro, ele também protege essa matéria orgânica. Fazendo o quê? Fazendo o sistema de plantio direto. Ah, professor, mas o sistema de plantio direto precisa obedecer vários princípios. Beleza, nem todos fazem isso. Eu diria que a minoria faz o sistema de plantio direto ali ao pé da letra. Mas, pelo menos, os produtores eles estão fazendo o quê? A manutenção dessa palhada. Tranquilo? Muitos produtores estão trabalhando com sistemas de integração. Isso tudo são sistemas o quê? Conservacionistas. Tá? E isso ajuda o quê? Ajuda a preservar essa matéria orgânica. E se você, quanto mais você adiciona matéria orgânica nesse solo, maior vai ser o quê? O estoque de carbono no solo. Porque o produtor, ele está preocupado com o aquecimento global? Não, ele sabe que ao manter essa matéria orgânica presente nesse solo, ele vai melhorar a qualidade do solo, ele vai ter um custo de produção menor. Ele vai ter o quê? Uma produtividade maior. Ou, às vezes, ele pode ter até uma produtividade menor, no entanto, o lucro dele vai ser maior. Por quê? Porque o custo de produção vai ser o quê? Menor também. Então, de forma indireta, ele está protegendo também o quê? O meio ambiente. Você tem uma baixa emissão desse CO2 proveniente na agricultura. Tranquilo? Tem alguma dúvida em relação a isso? Não? Vocês viram um debate uma vez, acho que na Multishow, sobre os gases de efeito estufa, agricultura, o boi. Aquilo lá foi a viagem, tá, galera? Aquilo ali, assim, a informação vocês têm que buscar de forma técnica, sempre. Sempre tem que ser de forma técnica. Tá? Alguma dúvida? Aqui os processos, né? Mas, professor, é complicado, porque vamos supor que toda fazenda tem essa máxima cobertura do solo.
e em outro cenário nenhuma fazenda tenha nenhum tipo de cobertura do solo. Será que isso ia influenciar no clima do planeta inteiro? Só Mas pelo aí- carbono isolando todos os outros fatores, só o carbono de cobertura do solo, por exemplo? Vamos lá. Você tem, assim, é um somatório. Imagina, você ganha 10 mil reais por mês. Aí você fala assim, nossa, eu acho que, ó, com 10 mil reais eu consigo alugar uma casa de 5 mil. Paga? Paga, não paga? Eu vou matricular meu filho numa escola que custa 2 mil. Aí você vai só somando. Então a gente não pode pensar de forma isolada, você tem que pensar no conjunto. E se você for ver a extensão que tem essas áreas, se você for parar para analisar, qual a extensão de áreas produtivas, de áreas produtoras aqui no Brasil? Você acha que é pequena? É bastante, mas a atmosfera é bem grande também. Também, mas aí você não tem só isso, você tem outros componentes, você tem mais um. Entendeu? Então você tem que usar o quê? O somatório. Não é apenas essa questão. Eu te garanto, faz diferença. E você tem trabalhos que demonstram que essa cobertura ela vai fazer diferença. Professor. Oi? Eu tava vendo um vídeo, nem sei se eu tenho mais esse vídeo, mas era um cara dando uma palestra e ele tava mostrando que a área de plantio no Brasil, comparado a áreas indígenas, APPs, áreas de reserva, florestas, a área de plantio ainda é bem menor do que essas áreas protegidas, que é as áreas que você não pode mexer, né? Sim. E aí ele estava até comentando que o Brasil está acabando com as florestas e tudo, o desmate está enorme, mas ali ele mostrou que, acho que a palavra certa seria uma mídia muito sensacionalista, que não era realmente daquela maneira que estava acontecendo. Sim, vamos lá. Aí você vê assim, que essas informações sobre queimadas, essas informações a gente obtém quando? Em quê? Geralmente a gente tem em canais de rádio e televisão. Galera, canais de rádio e televisão, o que você pagar, eles passam. Vocês concordam comigo? Então, assim, Sim. eu acabo não confiando. Eu acabo não confiando nessas informações, tá? A gente tem grandes áreas de proteção. Só que se você for analisar, vamos supor, aqui na nossa região, quais são as áreas que a gente consegue observar que tem proteção? Que tem proteção da floresta? A Amazônia inteira, praticamente, né? Onde? A Amazônia, o bioma amazônico inteiro, bastante reserva. Mas assim, vamos pensar aqui no Cerrado, nessa região do Cerrado. Chapada? Na Chapada? Vamos botar lá na Chapada, né? Chapada dos Guimarães. Tem lá. Vamos botar lá na Chapada dos Guimarães. Quem já foi na Chapada lá no parque de proteção? Eu. Você já foi? Você acha que naquela área ali você tem latossolo? Não. Não, né? Dificilmente. Porque lá, mesmo descendo para ir para a cachoeira lá do Véu da Noiva, é areia pura. E aí, você acha que assim presta para cultivo da soja, do algodão? Não. Então vamos deixá-la como área de proteção? Vamos. Vamos, né? Sim. Tá errado? Não tá errado. Não tá errado. Mas boa parte dessas áreas que ainda não foram ainda consumidas pela agricultura, boa parte delas elas são improdutivas. Tá? Você vai em algumas áreas aqui que tem áreas indígenas, você vê que assim, galera, o solo é ruim. São todas? Não, não são todas. Não são todas as áreas. Concordo plenamente. Em termos de quantidade agricultável, em relação às áreas de reserva, a gente tem uma quantidade de área de reserva muito grande. Só que assim, galera, se vocês analisarem, a gente tem uma área de proteção. O que aconteceu ano passado?
no período da seca? No Pantanal? No Mato Grosso inteiro. Mato Grosso inteiro. Galera, sinceramente, sim, é porque a gente não pode provar, né? Mas vocês acham que não foi muita coincidência já próximo do período da chuva para poder ter rebrote de um monte de coisa? É óbvio, a gente tem uma situação em que seca, capim seco, às vezes tem a questão ambiental, que já favorece, já é conhecido que o cerrado tem essa característica, né, de as árvores são tortas por conta do quê? Por conta do fogo. A gente teve uma situação que foi, assim, muita coincidência. Tá? Concordo plenamente com o palestrante que você falou. A gente tem uma área de proteção muito, muito grande. Mas a gente também tem uma área de produção muito grande. A gente tem uma área degradada muito grande. O problema é que a gente vai sempre querendo. É mais fácil, vamos supor, para um produtor investir em tecnologia do que simplesmente chegar numa área, invadir, abrir e produzir. Tanto que se você for em palestras em que quem dá essas palestras são pesquisadores, não, são profissionais de grandes empresas, de multinacionais, eles mesmos falam, gente, não vale a pena você abrir área, porque o gasto, ele vai ser alto. Porque se você é alguma empresa, você vai ter que fazer tudo de forma legal. Se você vai fazer as coisas de forma legal, você vai ver que o custo vai ser muito alto. Para você recuperar aquele investimento, vai demorar muitos anos. E para a empresa, ela não quer saber disso. Ela quer saber do investimento, da recuperação o mais rápido possível. Para a empresa, isso ali é investimento. Ela não é agricultura. Sim, a empresa, eu não quero produzir porque eu sou agricultor, minha família foi, meu filho vai ser. A empresa é investimentos. O que sai mais barato? O que eu vou lucrar mais? Produzir algodão ou entrar com as minhas ações na bolsa? Se ela perceber que as ações na bolsa vai valer mais, ela vai deixar de produzir algodão. Então, a gente também tem um problema disso. A gente tem bastante áreas que são o quê? Que são abandonadas. Por conta do quê? Por conta falta de informação? Não, não é falta de informação. Sei lá, uma questão talvez cultural, não sei. Poderia ser uma questão cultural. Então, a gente tem muita área de reserva, muitas áreas mesmo. E, assim, sinceramente, a gente não tem necessidade de abrir mais áreas. A gente não tem. A gente consegue aumentar a produtividade. Qual o problema que está acontecendo? A produção, ela está diminuindo em função do manejo. Então, vocês ouvem sempre o produtor falar o quê? Para produzir a mesma coisa, está saindo o quê? Mais caro. Em função do quê, galera? Isso é o manejo. O manejo que foram sendo adotados ao longo dos anos. Mais alguma dúvida com relação a isso? É interessante vocês saberem também os processos da dinâmica da matéria orgânica, né? As transformações que ocorrem. Você tem uma transformação conhecida como decomposição. Então, seria o quê? Você tem a matéria orgânica, caiu no solo, essa matéria orgânica vai sofrer o processo de transformação, tá? Essa decomposição, ela vai ser composta por diferentes outras transformações, tá? Então, a gente tem a mineralização. O que seria a mineralização da matéria orgânica? Não vão fazer igual eu já vi em prova. Mineralização é a transformação da matéria orgânica em mineral. Galera, isso não existe. Beleza? O que é a mineralização? Você tem um nutriente na forma orgânica, esse nutriente passa para uma forma mineral. É a transformação do nutriente da forma orgânica para um nutriente na forma mineral. Tá? E aí a planta consegue absorver esses nutrientes na forma mineral. A imobilização, você tem o quê? Micro-organismos, que também fazem parte dessa matéria orgânica, eles vão o quê? Eles vão imobilizar momentaneamente esses nutrientes. Então, se você tem uma taxa de decomposição muito elevada, você vai ter o quê? O desenvolvimento muito elevado dos micro-organismos. E esses micro-organismos, eles precisam de nutrientes. Então, eles vão absorver. Dependendo do estágio de desenvolvimento da planta, você pode ter problemas, tá? Mas lembrando, essa imobilização é uma coisa que ocorre momentaneamente. Processo de umificação,
Então, é o processo em que vai ocorrer decomposição da matéria orgânica, a mineralização, e aí você tem como produto final as substâncias úmicas. Tá? Então, as substâncias úmicas, elas vão ser o quê? Vão ser geradas a partir do processo conhecido como umificação. É claro que a gente quer sempre que ocorra o quê? O processo de decomposição, mineralização e até a formação de substâncias úmicas. Se essa velocidade aqui for muito intensa, você tem baixíssimas ou quase nenhuma formação de substâncias úmicas. Tá? Você vai ter a mineralização, que vai ser a disponibilização do nutriente, e você vai ter o quê? A transformação dessa matéria orgânica em CO2, que vai para a atmosfera. Tá ok? Então, essa reação a gente tem que fazer de forma o quê? Que aconteça de forma controlada, de forma mais lenta. Por quê? Com o passar do tempo, você vai ter o quê? Uma maior umificação, ou formação de substâncias úmicas. Dessa maneira, quando você tem principalmente a formação de umina, você tem o que nós chamamos de estabilização da matéria orgânica. Então, essas transformações, elas vão ocorrer, e quando a gente maneja o solo, a gente tem que sempre manejar o solo com o olhar aqui para a umificação e para a estabilização. Beleza? Como que vocês vão fazer isso? Controlando o microclima. Se vocês conseguirem controlar o microclima, você vai ter uma maior estabilização, maior formação de substâncias úmicas. Beleza? Isso, vocês vão conseguir em uma safra? 2, 3, 4? Não, galera, isso vai demorar anos. Beleza? Tranquilos? Dúvidas? Isso aqui é relação... A gente já chegou a conversar, o esquema de decomposição e umificação da matéria orgânica, então você tem um resíduo, fração leve, formação dos ácidos fúlvicos, ácido úmico e umina. Quando ocorre isso, você tem o quê? Uma redução da relação CN, você tem uma maior estabilização. Professor, você pode voltar ali só um pouquinho? Nesse? Eu via nas aulas de adubação, como é que é a matéria? Adubação, né? Adubos, isso. Ele falava que a matéria orgânica era ácido fúlvico, flúvico e humus. Deve ser esses três últimos aí. Ácido fúlvico, ácido úmico e umina. Isso são as... Esses três são capazes de reter nutrientes ou só o último? Ou só, sei lá. Esse aqui é mais estável. Esse aqui é muito mais estável. Esses aqui, eles vão apresentar cargas, tá? Só que o ácido fúlvico, ele é mais móvel, então ele consegue percolar com mais facilidade do que o ácido úmico. Estável no sentido de não reagir fácil com alguma outra coisa? Não, de estabilizar. Tipo, o micro-organismo aqui, para decompor essa umina, é muito difícil. Você tem uma dificuldade muito grande desse micro-organismo, é mais estável, o que a gente chama de recalcitrante. Beleza? Deixa eu só ver uma coisa que eu acho que não... Não, eu não botei nesses slides aqui, não. Não, botei. Veio depois. E assim, de forma a manejar o solo. A gente vê aqui as diferentes rotas, né, de formação da matéria orgânica, né, formação das substâncias úmicas. E aí a gente tem na Amazônia, que ainda não foi muito bem explicado, tá? Existem teorias sobre a terra preta do Índio. Já ouviram falar? Essa terra preta do Índio? Terra preta do Índio? Nunca ouviram falar? Depois vocês pesquisem lá. O que acontece? Você tem uma quantidade de matéria orgânica acima de 30 centímetros e grandes quantidades, em camadas mais profundas. Olha aqui, ó. Aqui é um solo normal, na Amazônia, e aqui é o solo que é conhecido como terra preta do Índio. Olha o teor de matéria orgânica aqui, entre esses dois solos. Vocês conseguem observar? Sim. Isso aí aqui, é em cima das aldeias. Eles acreditam que são civilizações antigas, tá? Que não estão mais naquela área,
e que eles manejaram esse solo de forma com que ocorreu um incremento de matéria orgânica. E por que eles têm essa teoria? Porque é encontrado vários fragmentos de cerâmicas nessas áreas, cerâmicas que eram utilizadas por essa cultura antiga. Mas ainda não se sabe como que ocorreu esse acúmulo. Ô, professor. Existem teorias a respeito disso, mas ainda nenhuma foi comprovada. Mas tinha que ter prata e pote pra caramba, né, pra ficar desse jeito. Não. Isso aqui é matéria orgânica. Os pratos e potes, eles têm pedaços. Ah, sim. Sabe-se que assim, não foi, vamos supor, sei lá, caiu, sei lá, um monte de dinossauro aqui e morreu e virou essa matéria orgânica. Não, teve ação antrópica por conta desses indícios, tá? Desses pratos e desses potes aqui, armas, ferramentas de pedra. Então, sabe-se que isso aqui foi uma atuação de quem? Dessas civilizações antigas. Beleza? E aquilo, dá para fazer? Dá para fazer, só que não é fácil. Beleza? E mostra lá como que é a proporção, né? De um latossolo, por exemplo, na mesma região, com carbono orgânico. Olha aqui esse escuro, terra preta do Índio. Inclusive, em profundidade, você tem maiores teores. Beleza? Olha aqui o carbono na forma de carvão, em gramas por quilo de solo. Você tem teores mais elevados. Beleza, galera? Mais alguma dúvida em relação a isso? Propriedades da matéria orgânica. Quais são as propriedades do solo que a matéria orgânica vai influenciar? Quem pode me ajudar? Na líquida, na solução do solo. A solução do solo, mas vamos ser mais específico? Vamos ser mais específico? CTC do solo é influenciada pela matéria orgânica? Sim. Por quê? Porque ela em si tem tem uma alta E área. por que elas têm cargas? Posso dar uma cola para vocês? Elas têm cargas por quê? Por conta dos grupamentos funcionais que a matéria orgânica presente no solo apresenta. Esses grupamentos funcionais, eles são compostos por quê? Por hidroxilas. Tá vendo? Hidroxilas. Amínicos. O que acontece com esses prótons aqui presentes nesses grupamentos funcionais? Eles podem estar positivo ou negativo dependendo do quê? Do pH do meio. Tranquilo? Para essa matéria orgânica que ficar carregada positivamente, em sua totalidade de carga, ou a sua maioria de cargas ficarem carregadas positivamente, o pH do solo tem que estar em torno de 3. Naturalmente, os solos, eles apresentam esse pH? Não. Não, eles vão apresentar um pH acima. Que valor acima? Chutem. 5, 6, 7. Um solo 5, você tem um solo com pH 5, você precisa fazer calagem? Sim. Precisa, não precisa? Precisa levar o pH, fornecer cálcio, magnésio, diminuir alumínio trocável. E se eu adicionar matéria orgânica nesse solo com pH 5? Vai fornecer carga negativa? Ela vai atuar como uma capa protetora, não vai atuar como uma capa? Eu acho que é aí que entra a questão da... Lembra de ponto de carga zero? Em relação ao pH vai estar negativo. O pH do solo vai estar acima do ponto de carga zero da matéria orgânica. Se o pH do solo estiver acima do ponto de carga zero da matéria orgânica, essa matéria orgânica vai estar carga positiva, negativa ou neutra? Muito bem. Negativo. Lembram lá de pedologia, né? Bastante. Essa é uma das coisas que eu não lembro. Não, então de volta lá nas aulas de pedologia. Não, na verdade eu lembro Material. o que é o ponto de carga zero de cada coisa, só que eu não entendi. Não entendi. Até hoje eu não entendi direito. O ponto de carga zero, o PCZ, é quando está igual a 3, não é? Que aí vai ser o zero. Não, o ponto de carga zero para a matéria orgânica vai ser ali 3. Ah, tá. O somatório de cargas vai ser igual a 0.
Se o pH do solo estiver abaixo desse 3, vai estar positivo. Se estiver acima do 3, vai estar negativa. Por isso que, ao adicionar matéria orgânica no solo, a gente sempre fala que a matéria orgânica vai fornecer o quê? Cargas negativas. Beleza? Beleza. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Mas que outra característica do solo é influenciada pela matéria orgânica? Essa matéria orgânica aí, ela é fonte de nutriente? Sim. Também. Para quem? Fonte de nutriente para quem, galera? Para as plantas. Para as plantas só? Micro-organismo. Para os micro-organismos também, né? Então, você tem várias características ali dessa matéria orgânica. Além disso, a matéria orgânica, ela não é um agente cimentante? Sim. Se você tem matéria orgânica como agente cimentante, aqueles solos que tiverem os teores de carbono mais elevado, você vai ter o quê? Algumas variáveis relacionadas aos agregados do solo também mais elevado, tá? Que é o coeficiente de correlação entre o carbono orgânico e os índices de agregação, como o diâmetro médio da parte ponderado, tá? O diâmetro geométrico e cadê os agregados, a porcentagem de agregados estáveis em água. O que é isso aqui? Você não basta ter só agregado, esse agregado ele tem que estar o quê? Ter uma estabilidade, deve ter uma certa estabilidade. É como se vocês pegassem, vamos supor, tá no rio. Você tá no rio, aí pega lá um pouco de areia, você consegue formar um agregado quando ela tá molhada, não consegue? Sim. Então, quando você joga aquela bolinha ali dentro de uma bacia com água, o que vai acontecer? Ela vai se desmanchar. Desmancha. Diferente de vocês pegarem, por exemplo, um cropólito. Vocês sabem o que é coprólito de minhoca? Ninguém nunca brincou nessas áreas? Não. Coprólito de minhoca. Já viram o cocô de minhoca? Já. Sim. Isso é um coprólito de minhoca. Fala cocô de minhoca. Como aquilo já viram como que aquilo ali é duro? Sim. Então, aquilo ali tem uma estabilidade elevadíssima. Por quê? A minhoca come terra só? Ou ela pega a matéria orgânica presente no solo? Ela se alimenta da matéria orgânica, na verdade. E aí, o que acontece com aquele solo ali que ela ingeriu? Ele possui o quê? Um teor de matéria orgânica mais elevado, e você tem que sofrer o processo de decomposição, e aí você tem o quê? Uma estabilidade muito elevada desses coprólitos. E aí você vê que existe uma correlação, ó, todas elas altíssimas, 74, 83, 75, 69, em função do quê? O que esse resultado diz para a gente? Ele diz assim, ó, quanto maior o teor de matéria orgânica, maior vai ser o diâmetro médio ponderado, maior vai ser o diâmetro médio geométrico, maior vai ser a porcentagem de estabilidade do agregado, beleza? Vai ser todas essas, em todas as profundidades, tá? Se correlacionou tanto de 5, 10, quanto a de 20 centímetros. Outra questão da matéria orgânica que é muito interessante. As plantas, elas não absorvem matéria orgânica, pelo menos ainda não foi comprovado. Mas observa-se que, quando o sistema radicular é tratado com ácido úmico, você tem uma indução do crescimento radicular. Ou seja, você tem alguma reação ali química ou uma reação hormonal que faz com que ocorra o quê? O crescimento desse sistema radicular. Tá? Já se sabe que esses ácidos úmicos, eles fazem desencadear uma sequência de reações que vão produzir o quê? Mais fito-hormônio. E aí esses fito-hormônios vão induzir ou vão fazer a indução para que ocorra o crescimento desse sistema radicular. Tranquilos? Carbono. É importante vocês entenderem o ciclo do carbono, por quê? Porque esse ciclo do carbono, o ciclo da matéria orgânica, ele vai influenciar também nos outros ciclos, como, por exemplo, o ciclo do nitrogênio, né? A gente tem o caso das plantas que fazem fixação biológica do nitrogênio.
O ciclo do fósforo também vai ser influenciado, o ciclo do enxofre. E aí, galera, se vocês forem ver, ó, nitrogênio, fósforo e enxofre, eles são o quê? Considerado macro ou micronutriente? Macro. Macronutriente. Ou seja, se eu souber manejar matéria orgânica, eu vou saber manejar também o quê? A parte nutricional desse solo. Tranquilos? Galera, dúvida? Deixa eu só tirar aqui da apresentação, mas se vocês quiserem que eu volte algum slide, é só falar, tá? Professor, a planta absorve mais rápido, porque tem o processo de NH4, depois NH3, aí NH2, aí NO2-, alguma coisa assim. O que acontece é o seguinte, você tem a assimilação. O que é a assimilação? Você tem a absorção. Por exemplo, vocês absorveram as aulas lá de ponto de carga zero. Mas vocês não assimilaram. Por quê? Porque eu perguntei agora e vocês não lembravam. Então, a assimilação seria você incorporar esse nutriente na cadeia de aminoácido, na cadeia de proteína, na estrutura da planta. Beleza? Então, a planta vai absorver o nitrogênio. Absorver o nitrogênio. Esse nitrogênio, ele precisa ser o quê? Assimilado. E de que maneira ele vai ser assimilado? Aí entra lá os mecanismos da GS, a glutamina sintetase e a glutamato sintetase. Vocês lembram disso de bioquímica? Já ouviram falar? Lembrar não, professor. Tá, mas já ouviram falar pelo menos em glutamina e glutamato sintetase. GS e a GOGAT. Então, elas que vão fazer esse processo de assimilação, que eles vão pegar esse nitrogênio e incorporar eles em aminoácido. Glutamina sintetase, o que é a glutamina? O que é a glutamato? São aminoácidos que apresentam o quê? Nitrogênio na sua composição. Então, a assimilação vai ser isso. A assimilação, a planta ela vai conseguir absorver o nitrogênio tanto na forma de amônio, quanto na forma de nitrato. Pois é, aí que eu ia perguntar, tem deles que a planta absorve bem rápido. O nitrato ela consegue absorver mais rápido, mas para ser assimilado, esse nitrato ele tem que ser transformado em amônio de novo, né? Amônio. Como que é o nome desse processo? Nitratação? Não? Não. Redução, oxirredução, alguma coisa assim? Não tem nada a ver. A modificação. Como é que é, professor? Modificação. É a modificação, tá certo. Isso aí. Nitrificação. Nossa, desnitrificação. Era bom vocês lembrarem um pouquinho disso aí, né? Qualquer livro de fertilidade lá, ou fisiologia, que fala de nitrogênio, vocês têm essas informações. Beleza? Vocês já ouviram falar em inibidores de urease? Já ouviram falar nisso? Fertilizantes nitrogenados que apresentam inibidores de urease. Fertilizantes nitrogenados que diminuem a desnitrificação. Tem a ver a desnitrificação com aplicação de adubo nitrogenado? A desnitrificação ocorre quando quando tem a ausência de oxigênio. E nessa ausência de oxigênio, você vai ter micro-organismos que vão utilizar o nitrogênio na forma inorgânica e vai transformar esse nitrogênio, esse nitrato, em nitrogênio gasoso, N2, ele vai voltar para a atmosfera. Existe algum cultivo em sistema em que ocorre baixo teor de oxigênio? Solos saturados? Arroz. Arroz, né? Ah, por isso que você falou que não podia adicionar tal tipo de
de nitrogênio em solo Nitrato. saturado porque transforma em ácido sulfúrico. Eu só esqueci o quê. Não, Eu lembro não. que você Ácido falou uma sulfúrico não está misturando tudo. Você não pode aplicar como fonte nitrogenada o nitrato em cultura de arroz inundado. Por quê? Você vai ter esse nitrogênio inteiro. Você vai ter problema de produtividade. É muita informação, né? E produz ácido sulfúrico, é isso? Não, ácido sulfúrico é quando você tem a drenagem de solos alagados, e esses solos apresentam como horizonte agnóstico solos geomórficos. Beleza? Galera, conselho que eu dou para vocês. Deem uma lida no material. A nossa próxima aula eu vou interromper a gravação, tá, pessoal?